cotidiano e você, hoje tudo invertido. O Padre Juarez e eu acabamos de entrevistar o Gil, e agora o Gil ficou aqui e vai me ajudar a entrevistar o Padre Juarez na comemoração do aniversário. Obrigado. E olha que responsabilidade, Primeiro porque o Gil é um dos maiores apresentadores de televisão. O Gil é um homem que está na televisão o tempo todo. O Ricardo Zay mais ou menos. Mas eu estou aprendendo com os dois. Mas tem o poder da palavra através da política. Da política, é verdade. É verdade. Esse é o maior perigo. O poder da palavra através da política. Da política, é verdade. E eu estou muito feliz, olha, de estar celebrando o meu aniversário junto com vocês. Aliás, o meu aniversário eu comemorei aqui com o Ricardo Zay e com o Gil, tentando me enganar, falando que era uma... Passei por mentiroso, ele deve achar que sujeito mal educado me deixa falando sozinho, porque eu precisava enganar o senhor. Primeira vez que eu engano um padre, olha que coisa. Inferno não pega, mas o purgatório pega. Eu tenho outros pecados que me levarão para lá também. Então, quantos anos, Padre Juarez? Oi? Quantos anos? Quantos anos de idade? Eu não falo nem sobre tortura, eu falo minha idade, mas não falo minha idade. Mas eu tenho 15 anos de padre, 15 anos de padre, que eu sou padre. 35 anos. Tá vendo? 35, 34. Você tá bonzinho, que ele tá com maquiagem. Eu não tenho medo de falar a minha. Há pouco fiz meio século. Dizem que eu tenho mais da metade da vida, já foi. Meu tanque já está pela metade. Não. Eu acho que eu passo do 100. Portanto, para os inimigos, me aguardem que haverá um centenário. Então não tem problema nenhum, não. Isso mesmo. Para corintiano, de centenário não é ano bom, é? Não, a gente deixou passar 2 anos para poder comemorar de uma forma bem melhor. Diferente do Juventus, que tem quase 200, ele não consegue nada. Pobre Juventus. Podia dormir sem essa, né, deputado? Muito bem. Por que entrou na batina? Quando entrou na batina? A história da minha vocação é uma história meio conturbada, porque eu nunca pensei em ser padre quando era pequeno. Eu vim de uma cidade do interior de Minas, Lavras, em Minas Gerais, dá para perceber pelo sotaque. Dá. Então, dá. Né? Então, mas nunca tinha pensado em ser padre. E teu pai era político? Meu pai era prefeito da cidade, meu pai foi vereador, foi vereador em 2 mandatos, mais votado, depois, por causa disso, ficou prefeito da cidade. Um político que tinha aquela coisa da mosca azul, ele era político o tempo todo, né? Aquela coisa de 24 horas como político, lia jornal falando político, comia falando político, então era uma coisa assim. O meu pai, ele sempre sonhou para mim, para os meus irmãos também, que tudo menos que eu fosse padre, né? Menos que eu fosse padre. E quando eu falei para ele, para minha mãe, que queria ir para o seminário, queria ser padre, a casa caiu completamente. Eles não queriam? Não queria. E ele disse não. E a minha mãe disse não 2 vezes. Imagina, uma coisa é o seguinte, quando meu pai, mineiro daqueles, dizer não, era um não mesmo, categórico. Não era assim esse não, dando a possibilidade para o filho pensar assim, eu posso ou não posso. Não, é não. Meu pai foi um homem que sempre... Ele sempre fez com que a gente almoçasse junto, jantasse junto, sentasse na mesa junto e tal. Então, quando meu pai levantava da mesa, por algum motivo, era algo muito grave, muito grave. Então, essa história do ser padre, quando era falado depois, ele levantava da mesa. Era um tabu, porque ele proibiu eu de falar e proibiu meus irmãos de falar também. Porque seus irmãos também pensaram? Então, meus irmãos, eles não podiam me dar apoio de jeito nenhum. Porque até eles queriam, mas em nenhum momento eles se manifestaram assim, dizendo, nós vamos te ajudar e tal, não. E minha mãe também não, minha mãe foi pior ainda, minha mãe disse que não e tal. E meu pai chegou e falou, eu não criei filho para ser padre. Mas por que surgiu essa vontade? Interessante, então eu vou falar, essa coisa eu sempre tive muita vontade de estar à disposição das pessoas, todo mundo tem essa vontade e tal. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que eu estudava num colégio, chama Colégio Aparecida, lá em Lavras, e nesse colégio, era um colégio conduzido, dirigido pelos padres, né, e o padre diretor chamava Padre Sérgio Renkmeier. Eu achava muito interessante a maneira com que ele estava junto das pessoas, se aproximava das pessoas, e a disponibilidade que ele tinha com as pessoas. E um fato me marcou, que me fez eu me apaixonar pela figura do Padre Sérgio e talvez depois desencadear uma vontade de querer ser padre. Eu estava no colégio, tinha 2, 3 mil alunos, aquela coisa, correndo para todo lado e tal. E eu naquele dia, eu era adolescente, com 16, 17 anos e tal. E eu estava muito mal, queria conversar e tal.
E eu vi o Padre Sérgio era uma pessoa que está sempre era disponível. Aí, o Padre Sérgio passando pelo pátio, eu disse assim, Padre Sérgio, eu queria conversar, o senhor teria um tempo para mim? Ele falou, agora, no meio do pátio. Ele começou a conversar. Aquilo me causou algo tão interessante, porque eu falei assim, gente, o homem estava indo para um lugar, parou e ficou comigo ali. E me ajudou muito ali, me ajudou muito. E eu depois, aquilo, é claro, naquela hora não foi que eu pensei em ser padre. Depois, quando eu comecei a pensar, eu tinha, na verdade, na minha cabeça, eu estava me preparando para ser médico, meu pai queria que eu fosse médico. Então, na minha cabeça, depois eu comecei a pensar assim, por que eu não posso ser uma pessoa assim que possa ajudar alguém no meio do caminho, né? E foi quando eu pensei em ser padre. No começo eu falei, mas eu posso fazer isso com qualquer profissão, de qualquer jeito. Mas a vida de padre, a vida no sacerdócio me possibilita estar totalmente voltado para isso. Agora, o senhor me permite, o deputado ele é muito polido em suas perguntas e começou calmo com o senhor. O senhor manifestou uma vocação que o senhor percebeu ter quando jovem, baseado no padre. E aí o senhor optou em ser para tentar ajudar alguém através da sua vocação. Em que momento o senhor se decepcionou quando o senhor começou a estudar para padre? Quando eu comecei, deixa eu te dizer uma coisa, o fato de eu ter sido tão difícil, eu entrar para o seminário, ir para o seminário porque eu não tive apoio nenhum dos meus pais, nada disso, isso me fez amar tanto a minha vocação e valorizar tanto a minha vocação, que por mais que eu tivesse momentos decepcionantes, que eu tive sim, com colegas, com padres e tal, isso nunca me abalou. Então as pessoas perguntam assim, você já teve alguma crise de vocação, querer deixar de ser padre? Nunca. Eu digo, eu posso até estar sendo muito pretensioso e talvez daqui a amanhã eu tenha uma crise dessa assim, mas eu nunca tive. Por quê? Porque foi muito difícil, Ou seja, eu consegui, porque eu fui para o seminário e ao ir para o seminário, eu fui, como eu disse, sem a bênção dos pais. Né? Aliás, tem um momento antes, chegou um momento que meus pais... Foi tanta pressão que eu falei, eu vou desistir, não aguento mais. Porque eu achava que eu estava fazendo a pior coisa do mundo. Foi quando eu disse para o meu pai assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer medicina. E aí eu lembro, na hora, naquele momento, meu pai pegou o carro de um Commodoro, né, um Opala Commodoro, ele me levou, nós fomos, porque minha cidade mais ou menos 2 horas de Barbacena, fomos em Barbacena, que era o último lugar que tinha inscrição para vestibular, para medicina, fui em Barbacena, fiz a inscrição, aí era o mês de janeiro, fevereiro, passei no vestibular e foi a alegria do meu pai, aquela coisa, alegria e ao mesmo tempo decepção, porque quando eu cheguei em casa e ia começar, falei para ele, pai, eu vou estudar medicina, mas quando eu terminar, eu vou ser padre. Aí aquilo foi a morte para ele, ele falou assim para mim, então você faça o que você quiser da sua vida, eu não dou mais palpite na sua vida. E eu me senti muito livre para aquilo, e aí foi quando eu fui para o seminário, ele não gostou, minha mãe não gostou. Mas o senhor contou que ele depois aceitou. Isso. Aceitou. Aí depois, durante 3 anos, foram 10 anos de estudo, 3 anos estudando, 3 anos no seminário, eu nunca tive a visita dos meus pais, aquilo era uma coisa muito difícil para mim. Mas depois meus pais mudaram. E mudaram, eu gosto de contar isso. Eu gosto de contar esse fato por causa disso que eu gosto de falar. Porque eu rezei muito para Nossa Senhora e pedi para que Nossa Senhora me ajudasse a mudar o coração dos meus pais. Mudou o coração deles. Eles assumiram comigo, assim, com muita alegria. Fiquei padre. Meu pai, eu disse esses dias contando, até partilhando, dizia assim, ele fazia uma coisa que era muito ruim, me incomodava muito. Eu era padre e ele só confessava comigo. Então só confessava. Então vocês não imaginam o que é atender confissão de pai. Tão horrível. Aconselhar o seu pai é horrível. Então é muito difícil. E aparece aquela vingança na hora de dar penitência, né? Vai passar por tudo que me fez passar. Mas padre, sabe... Vamos parar. Vamos parar. A gente continua já. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva.
ética. Ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. De volta com o Cotidiano. E você, hoje um programa diferente, eu no papel de entrevistador e o padre como entrevistado. Roda de fogo, hein, deputado? O senhor está sendo muito mas nós somos condescendentes nas perguntas. Mas daqui a pouco a gente vai começar a penalizar. O Gil vai cutucar. Agora tá levinho, tá levinho. O padre, ser padre, bem antigamente, era fácil. Eu digo fácil em relação a tudo que nós tínhamos de saber o que acontecia pelo mundo. Isso. Os meios de comunicação, eles eram mais devagares, a gente não tinha tanta comunicação, não sabia de tanta informação ao mesmo tempo. Com a chegada da internet, tudo acontecendo ao mesmo tempo, as tentações cada vez maiores, como foi suportar no seminário essa enxurrada de informações, essa vontade de viver lá fora e ter que ficar confinado? Sabe que isso é interessante porque a gente tem a falsa impressão de que de repente o seminário nos faz uma fuga mundi, ou seja, fugir do mundo. E não é isso, a gente está muito inteirado de tudo o que está acontecendo, né? Claro que a gente no seminário se trabalha muito, no seminário se reza muito, se estuda muito, mas é claro que a gente sabe, lê também muito jornal, a televisão também se tem, claro, não fica assistindo televisão o dia todo, mas se tem a televisão. Agora, é interessante que isso, ao mesmo tempo, é muito bom porque faz com que a gente esteja por dentro de tudo que está acontecendo, é bom para o discernimento, ou seja, vai mostrando que eu estou ali para trabalhar justamente com esse mundo que eu estou vendo, né, e vai me dando condições de discernir se eu quero isso ou se eu não quero isso. Tanto é, Gil, que nós éramos 32 noviços, e desses 32 noviços, 6 ficaram padres, e depois desses 6, saiu, já era padre e deixou de ser padre. Então nós somos hoje, dessa turma de 32, nós somos 5 padres, 5 padres, é isso mesmo. Então, na verdade... É sempre assim? Tem uma queda grande no caminho? Tem sim. Há uma desistência muito grande. Hoje não mais pelo seguinte... Hoje não mais, porque hoje as pessoas estão entrando no seminário com uma idade um pouco mais elevada. Então elas estão entrando... Já sabe o que quer. Já sabe o que quer, já estão entendendo, já perceberam o que elas querem ali. Então é menos essa taxa diminuiu um pouco. Agora, mas isso é interessante porque esse confronto da nossa vida do seminário, ou conventual, que se chama, né, com o dia no mundo e depois aquilo que a gente vai assumir como padre, é muito interessante, porque vai nos dando condições e parâmetros para que a gente possa escolher entre estar ou não. Então, na verdade, essa que você falou uma palavra interessante, a questão da tentação, né? As pessoas às vezes me perguntam, mas padre, você não tem... tentação por isso, olha, a questão da estar exposto à tentação, todos nós estamos, né? A tentação, teologicamente, a tentação nem é pecado. Cair na tentação que é o pecado. Mas a gula é uma tentação, sim, então, um pecado. Assistir a Ana Maria Braga, você vê uma receita daquela, vai querer comer na hora, é pecado? Não é pecado. A tentação não é pecado. Né? A tentação não é pecado. O ceder à tentação seria pecado. Agora é interessante que as pessoas falam, mas padre, mas não é tão difícil. Peraí, eu sempre falo para a pessoa, quando eu escolhi ser padre, eu tinha 19 anos. Ninguém me enganou, ninguém me disse assim que eu não ia ter mulher, não ia ter família, não ia ter filho, não ia ter nada. Eu fui com essa consciência. Eu escolhi isso. Fui com essa consciência. Né? Eu digo para as pessoas, não foi no dia da minha ordenação que o bispo me chamou antes da ordenação e falou, olha, eu tenho um segredo para te contar, você não vai poder casar. Não foi isso. Eu sempre soube disso. Então, foram 10 anos de formação com essa consciência de que a minha vida seria diferente. E foram 10 anos para que eu tivesse condições de buscar essa coerência ou não. Se nesses 10 anos eu tivesse percebido, olha, eu não consigo e não sei ficar sem uma vida sexual ativa, sem uma vida com uma mulher, com um filho, se eu tivesse percebido isso, eu teria deixado. Nos 10 anos. Justamente. Agora, nada para mim foi novidade, isso foi, você vai descobrir isso. Não, eu sempre soube e sempre me preparei para isso.
Sempre me preparei para estar só, sempre me preparei para estar sozinho. Mas ele pegava umas galinhas lá no... Aí das galinhas. Então, um dia eu estava contando aqui o meu tempo, aí eu me contando aqui para Dona Marisa sobre o meu tempo de noviciado. E o noviciado, no tempo do noviciado, foi em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, lá tinha muita dessas granjas para sadia, que o pessoal criava galinha no sistema de integração. Então, e nós, noviços, nós éramos 32, eram sempre contratados pelos fazendeiros lá para pegar a galinha. Apanhar a galinha. Apanhar a galinha. Gostei. Tá aí, apanhar a Tinha galinha. que pegar com jeitinho, né? Um bipe de galináceo, né? Então o que acontecia? Então era um trabalho. Por que nós fazíamos isso? Porque cada 1000 galinhas que a gente apanhava, a gente ganhava 3,5. O noviciado ganhava 3,5. Então, geralmente as granjas tinham 28 mil galinhas, 30 mil galinhas e tal. Então a gente ia de noite para lá, para pegar a galinha e passávamos a noite toda apanhando galinha. Eu estava contando isso para Dona Marisa e o Ricardo já chega, passa pelo corredor e escuta eu dizendo assim, eu ficava a noite toda pegando galinha, ele voltou para sair. Pois agora imagina alguém passando no corredor do seminário e escuta 2 noviços conversar. Quantas galinhas você pegou? Você pegou, é verdade. Peguei umas 12 e você umas 15. Não há quem não resista mas conta do cheiro e da caixa. Era interessante, porque era assim, era de noite, a gente tinha que chegar no galinheiro, era horrível, porque você tinha que acostumar com o cheiro. Aí logo depois a gente pegava, imagina, 20 mil galinhas para você pegar durante uma noite. Então, descia todas as caixas do caminhão, a gente vinha, punha a caixa dentro e pegava 12 galinhas com cuidado, porque com o fiscal da saidinha do lado, para que não machucasse a galinha, colocasse a galinha ali e com 12 galinhas você levantava e punha no ombro. Eu lembrava que todas as galinhas elas combinavam entre si, elas diziam uma para outra, assim, fica quietinho. Agora, quando a gente levantava, todas cagavam no mesmo tempo. Isso, então, toda uma revolta. É uma revolta combinada. Era combinado, porque todas ao mesmo tempo. Então a gente terminava, quando terminava 8 horas da manhã, a gente não sabia o que nós éramos, ou se éramos titica de galinha, ou se a gente era um noviço ali. Né? Então foi isso. Isso foi o trabalho. Não, eu digo isso, por quê? Porque o trabalho sempre foi tido no seminário como algo... Eram 3 coisas muito importantes. O trabalho, a oração e o estudo. E muito. E muito trabalho braçal. Muito trabalho braçal. Muito, mas muito. Quando eu digo muito é o seguinte, é roçar o pasto, é fazer esse tipo de coisa, é trabalhar... Além do trabalho interno do convento, que todo esse trabalho era feito por nós. Além disso, nós tínhamos um momento de oração, que era muito também, e um momento de estudo, que nós tínhamos que estudar muito também. Então, O senhor, como entrevistado, é muito interessante, porque o senhor desvirtua os entrevistadores da proposta inicial, que era de colocá-lo numa saia justa. Tá vendo? Então, o senhor vem falar de galinha, o senhor vem falar de momentos alegres, aquela coisa toda. Mas vamos deixar a coisa complicada. Tem pouco padre novo hoje, né? A gente não costuma ver. O senhor é um jovem padre, cantor, escritor. Não acha que é cantor. Não, mas ele canta bem. Canto bem. É porque ele, nos shows que eu faço, eu ponho ele para cantar. Agora você precisa saber, um dia ele se meteu a cantar. Que música foi que ele se meteu a cantar? Aqui no programa. Não, olha, foi um Foi o programa que deu mais audiência. Não foi não. Pois é. Aí, de novo, ele está desvirtuando. Ele é bom nisso. Tem caminho bom, ele tá bem, não. Mas vamos lá. Poucos padres jovens, talentosos, muitos já estão velhos e tal. Os evangélicos têm tomado uma grande parcela da população e levando para a sua religião. Na sua área, a religião hoje ocupa uma boa parte da bancada. A bancada evangélica é gigantesca. É gigantesca. Muito bem. O que dizem os católicos? Que os sermões dos padres estão chatos, fazendo com que eles não frequentem mais as igrejas por conta disso. Enquanto que a igreja evangélica tem música, tem um papo agradável, o cara é bom de lábia, ele convence. Isso. E o grande problema é que quem frequenta uma igreja é porque tem problema. E quer uma palavra exata que vá direto na fonte. Por que a igreja não trabalha melhor isso? Olha, eu vou dizer uma coisa. Sempre quando as pessoas perguntam por que a igreja às vezes perde gente, perde fiel, perde por causa de nós, de padres. Porque é o seguinte, sempre digo assim, houve um tempo em que você batia o sino da igreja, as pessoas iam para a igreja.
Hoje acabou esse tempo. Hoje nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Então, mais do que ter a música, mais do que ter aquela coisa alegre, a pessoa quer ser acolhida, quer realmente a pessoa ao seu lado. Então, nós padres precisamos nos desinstalarmos, sair da sacristia, deixar de esperar a pessoa ir para a igreja e ir ao encontro das pessoas. Aí nós temos que aprender, sim, com os evangélicos. O evangélico não tem vergonha de chegar na casa dos outros e bater palma e falar, quero falar com você. Vai na casa, o evangélico não tem medo, de repente, de ir para os presídios e ficar lá nos presídios. Exatamente. Não tem. Então, nós precisamos. Então, isso depende de nós, padres. Hora de pôr em prática o que aquele seu professor fez lá no começo, justamente, quando parou o que fazia e você atendeu. É fenomenal mesmo. Não é? Olha, hora de fazer isso. Eu preciso... Porque aí vem uma coisa. Por que eu fiz um voto de castidade? Eu fiz um voto de castidade para que eu não tivesse responsabilidade com uma família e fosse estar disponível para as pessoas. Se eu não tenho disponibilidade para as pessoas, significa que eu estou ferindo o meu voto de castidade. Exatamente. Né? Mesmo sem pegar, sem ter alguma relação com qualquer pessoa, eu estou ferindo o meu voto de castidade porque eu me fiz, eu renunciei a uma família para poder estar disponível para as pessoas. Então, esse é o grande... Eu sei que às vezes eu falo isso e posso até deixar algumas pessoas, alguns padres também, irmãos meus, assim, meio um pouco chateado. Mas o problema está em nós. Mas o Papa Francisco... Ah, tem mais... Já tem intervalo? Já tem, né? Então na próxima tem uma boa para o senhor. Tá bom. Ética significa caráter. Aquilo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. Para ser ético, basta dizer não. Não ao desmatamento ilegal. Não à corrupção. Não à sonegação. Não à pirataria. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Cotidiano e você, estamos de volta. Eu e o Gil entrevistando o Padre Juarez, que comemorou hoje 49 anos de idade. Não, 49 anos não, olha aí, tá vendo? Vocês fazem uma conta rápida. A gente começou com 19, tem 14, nós dá 34. Com 10 aí, 44. Pronto. Tá feita a conta, 44 anos, a conta é essa. Aí, começou com 19, ficou 10, tem 14 já na ativa. Agora, 44. você é ruim de matemática, ou você então é muito maldoso, sabia? É verdade, é ruim de matemática. Mas vamos pegar um gancho que o senhor já de novo está desvirtuando. Falávamos no bloco anterior sobre os padres que não estão correndo atrás de suas ovelhas. Isso mesmo. O senhor disse que alguns colegas ficariam chateados. Mas não vão ficar não, porque o Papa Francisco, ele chegou numa nova vestimenta, uma coisa mais humilde, mais próxima do povo. É verdade. Os políticos conhecem bem isso. Se não sair atrás de voto, ninguém vai lá votar. Isso, não é verdade? Então está na hora de ser político? Isso, não. Olha aqui, a política, olha que interessante. A política é uma palavra muito bonita que fala, a política é o bem comum, é busca do bem comum. O que a igreja faz? A igreja faz isso, a igreja tem uma proposta que é o evangelho, para fazer com que a pessoa viva em comunidade bem, ou seja, o bem comum de toda... E uma proposta muito concreta, o evangelho é muito concreto. Né? O evangelho é você estender a mão para o outro, é você ajudar, é você lavar o pé do outro, né? Isso é muito concreto. Né? Então a igreja ela tem que ser nesse sentido, política, a tal ponto de que ela esteja em vista da comunidade, da sociedade, né, para que as pessoas sintam-se acolhidas, sintam-se servidas. Uma coisa interessante que você falou, olha aqui, esse paralelo que você está fazendo com a política. O político, na verdade, um deputado, como o Ricardo Izar, para que ele se faz deputado? Para servir aquela pessoa que ele representa. Para servir. Não é para buscar um cargo. O padre, quando ele fica padre para servir. Às vezes há uma confusão na cabeça do padre pensar que o cargo, ou a vocação, ou o sacerdócio, lhe dá privilégio. Não lhe dá privilégio, lhe dá serviço. Lhe dá serviço, padre, né? É verdade. Agora uma questão perigosa com relação à Bíblia. Sim. Assistindo o livro de Eli,
num determinado momento, o bandidão diz o seguinte: por que tanto interesse pela Bíblia? E ele diz: aquele que tem o conhecimento do conteúdo da Bíblia é capaz de controlar toda uma população que desconhece, mas precisa aprender. Ninguém lê a Bíblia. Pode-se ler a Bíblia 500 vezes e 500 interpretações 500 teremos. Sim. É mesmo. A Bíblia é um livro... Isso é perigoso nesse sentido? Esses dias eu escrevi um texto e botei no título assim: a mesma religião que liberta pode escravizar. Nós vimos um exemplo claro disso na interpretação do Marcos Feliciano em relação ao racismo. Né? Ali ele interpretou do jeito que ele achou que era para interpretar. É óbvio que não é o que quem escreveu queria dizer. Isso foi muito interessante, você falou, porque pegou-se um trecho que fala da maldição de Cã, que é um filho de Noé, e diz ali que de repente todos os africanos teriam uma condenação. Ora, este texto foi usado durante a escravidão no Brasil, para justificar a escravidão. Então as pessoas tinham a consciência entorpecida, dizendo: não, nós estamos fazendo bem. Tem um negro na senzala, mas não tem problema. Não é pecado. Está na Bíblia que ele tem. Então é um perigo. A Bíblia é um perigo porque o próprio diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Olha que coisa. O diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. No deserto, o diabo tentava Jesus com as palavras da Bíblia. Então a Bíblia, ela tem que ter cuidado, porque ela tem sempre que ser interpretada, primeiro, à luz do Espírito Santo, segundo, num conhecimento exegético muito bom. Não é pegar a Bíblia e achar, não, é um conhecimento exegético muito bom mesmo, porque você tem que saber o gênero literário, você tem que saber em que contexto foi escrito, você tem que saber em que momento foi, para quem foi falado. Aí entra essa participação efetiva dos novos padres. Por exemplo, na Bíblia diz que toda esposa tem que ser submissa ao seu marido. Nos tempos modernos, as mulheres trabalham, sustentam casas, mandam em maridos e pagam até pensão alimentícia. A Bíblia não diz isso, mas é preciso explicar nesta atualidade. E contextualizar. Quem escreve isso? Paulo escreve num contexto machista, ele machista, né? E quando ele escreve sobre a questão da mulher, da submissão da mulher, ele está levando em consideração a sua cultura, que não pode ser trazida para a nossa cultura hoje, que seria uma desonestidade histórica. Qualquer historiador não pode trazer um costume de uma época para esse tempo agora. Mas que conversa boa, hein? Nossa, tá acabando. Ele já fez o sinal. Vamos então. só antes anunciar que dia 18, não é dia 18, Paulo? Dia 18? Casamento da Carol. Opa, gente! Sorocaba vai tremer, vai ser no Guarujá. Vai ser no Guarujá. No Guarujá? Todo mundo convidado, dia 18, casamento da Carol, né? Pô, ela me falou que podia todo mundo ir nas festas também. Fica aqui, quem mora depois a gente dá o endereço. A gente vai colocar no GC o endereço para você, tá bom? Praia e vai ter no YouTube também. Isso mesmo. No YouTube também tem o Cotidiano e Você. Pois é. Nós vamos deixar lá o convite da Carol para quem quiser ir na festa da Carol. Prestigio. Parabéns a Carol. Parabéns, Carol. Parabéns para o Juarez, seu aniversário. 49 anos. 49 anos. Aprenda a fazer conta. 44, acertei? Acertou. Na conta eu cheguei nos 44. Então chegamos a uma conclusão. Obrigado. Que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida
vida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer.